Minha mãe costumava fazer uma torta de maçã, que era uma delícia. E depois que ela faleceu, a gente tem tentado reproduzir a torta sem nenhum sucesso. Era uma torta de maçã nessas no estilo americano. E a maneira como a minha mãe fazia era: descasca as maçãs, corta as maçãs, faz uma calda, ferve no açúcar. Enquanto a calda esfria, prepara a massa, coloca as farinha, manteiga, ovos, amassa, coloca no formato certo em cima da forma, despeja a calda com as maçãs por cima da forma e assa, e depois come a torta maravilhosa. Existe uma sequência em que as coisas têm que acontecer. Existe uma ordem. Se existe sequência, se existe ordem, então existe memória. Eu preciso me lembrar do que eu já fiz, eu preciso me lembrar também do que ainda falta fazer. Eu preciso acrescentar os ingredientes na ordem, senão a torta fica errada, ela não fica gostosa. E eu não posso esquecer de nenhum dos ingredientes, porque senão a torta vai ficar com o gosto errado, que não é o gosto da torta da minha mãe. Então, existe estado inicial, estado na metade, estado final, torta pronta. E necessariamente a pessoa que está cozinhando, fazendo a torta, precisa de memória, para lembrar de como as coisas acontecem. Uma situação muito parecida é com a troca do pneu de um carro. Evidentemente eu preciso do carro, o carro tem um pneu furado, eu preciso de uma chave de rodas, eu preciso de um macaco. Então eu tiro essas coisas do porta-malas, eu tiro o estepe do porta-malas, encosto do lado do carro. Eu solto as porcas uma por uma, aí eu levanto o carro com o macaco, eu termino de soltar as porcas, tiro o pneu furado, coloco o estepe, aperto as porcas um pouco, baixo o macaco, termino de apertar as porcas, guardo macaco, chave, pneu e vou embora. De novo eu preciso lembrar em que sequência essas coisas têm que acontecer. Eu preciso me lembrar de quantas porcas eu já afrouxei, eu preciso me lembrar se o carro está levantado, se ele está no chão, eu preciso lembrar se eu já guardei as coisas. Então, de novo aqui eu tenho uma coisa muito importante com a ordem que as coisas têm que acontecer. Eu preciso me lembrar do que eu já fiz, eu preciso me lembrar do que ainda falta acontecer. E eu também preciso de uma série de ferramentas para que essas coisas aconteçam. Chave, macaco, step. Esses seriam os dados do algoritmo. O algoritmo é como é que se faz a troca, mas embutido no algoritmo tem uma sequência em que as coisas acontecem. Tem uma ordem em que essas coisas devem acontecer. E para que essa ordem seja seguida, precisa de memória. Nos dois exemplos que eu dei, é um humano fazendo coisas. Seja o fazedor de torta, seja o trocador de pneu. E circuitos combinacionais têm uma característica super importante, é que, para o mesmo conjunto de entradas, eles sempre vão produzir o mesmo conjunto de saídas. Não depende da ordem que as entradas são apresentadas. Toda vez que eu apresentar um conjunto de entradas, eu vou ter a mesma saída. Se eu tiver uma série de conjuntos de entradas, eu posso apresentar essas entradas, esses conjuntos de entradas em qualquer ordem, e cada vez que o conjunto alfa for apresentado, a saída vai ser a saída correspondente ao alfa sempre. Não tem memória. Vejamos a definição do que seja um dispositivo combinacional. Um dispositivo é um componente de um circuito. Já já nós vamos ver a definição de um circuito combinacional. Por enquanto, essa é a definição de um pedacinho. Primeiro, o nosso componente, o nosso dispositivo, tem uma ou mais entradas, que são bits. Ele possui uma ou mais saídas, que também são bits. Ele possui uma especificação funcional, que é algum tipo de função de n bits na entrada para m bits na saída. Tanto o n quanto o m tem que ser maior ou igual a 1. Eu posso ter uma função de 1 para 1, eu posso ter uma função de n para 1, eu posso ter uma função de 1 para n. Mas eu preciso ter uma função.
eu também preciso de uma especificação temporal. Quer dizer, eu preciso de alguma forma de dizer o seguinte, olha só, para o meu componente, se no instante t0 as entradas ficam estáveis, eu garanto para você que num tempo t1 mais tarde, dali um pouco, as saídas também ficam estáveis. Então, por exemplo, eu posso definir um componente que é um dispositivo combinacional tal como o AND de A e B é igual a C, e a definição, a especificação funcional é que C é igual a A AND B. Mais que isso, a especificação temporal diz o seguinte, C vai ser igual a AND B depois de 5 picosegundos. Esse depois de 5 picosegundos diz implicitamente o seguinte, depois que A estabiliza e B, os dois estabilizam, 5 picosegundos depois eu posso garantir que C também estabilizou no valor certo, e o valor certo é a conjunção de A e B. Então esse é um dispositivo combinacional. Bom, o que é um circuito combinacional? Um circuito é composto por dispositivos combinacionais, então todos os componentes de um circuito ou são dispositivos combinacionais, conforme a definição que nós acabamos de assistir, ou são fios. Fios são fio mesmo, fio de cobre que conduzem sinais. Sinais é o nome que nós damos para as coisas que são bits, que passam por dentro dos fios. Todas as entradas são ligadas exatamente a uma saída, quer dizer, não existe curto-circuito, não existem duas saídas ligadas juntos, não pode existir, isso é uma restrição porque o circuito não é combinacional. Ou então todas as entradas são ligadas a uma constante, ou a 0 ou a 1. Não existe entrada aberta. Todas as entradas são ligadas a alguma coisa, pode ser a constante 0 ou 1 ou a uma saída. E outra coisa super importante, que é o que de fato define esses circuitos como sendo combinacionais, é que não existe circularidade nas ligações. Por exemplo, é proibido num circuito combinacional você ter uma ligação do componente alfa para o componente beta, do componente beta para o componente gama e de volta para alfa. Se isso acontecer, esse circuito não é combinacional. Se esse tipo de coisa acontecer, por exemplo, alfa ligada em beta ligada em alfa, o que a gente tem aqui é um laço, e esse laço define um circuito de memória, que por enquanto é proibido. Eu falei antes em tempo de propagação. Tempo é uma coisa importante. Nessa disciplina nós não vamos estudar os detalhes sórdidos da temporização de circuito, mas é muito importante a gente ter em mente de que nada acontece em tempo zero. Não existe evento que complete em tempo zero. Por exemplo, nada aquece ou esfria em tempo zero, nada se move em tempo zero, da mesma forma que o som ou onda eletromagnética não se propaga em tempo zero. Da mesma forma que a onda eletromagnética não se propaga em tempo zero, os bits atravessam circuitos em tempo maior que zero. A gente não pode esquecer que os bits são uma abstração para tensões ou voltagens dentro dos circuitos. Tensão ou voltagem depende de campo eletromagnético para se movimentar, quer dizer, para caminhar de um lado para o outro do circuito, e essas coisas acontecem num tempo finito e maior do que zero. Então, por exemplo, se a gente tem um inversor, que eu chamo aqui de entrada e aqui de saída, por exemplo, na entrada eu tenho esse tipo de coisa acontecendo, a entrada inicialmente é 1, depois ela passa para 0, porque o tempo de propagação através desse circuito é finito e maior do que 0, o que vai acontecer com a saída é que a saída vai mudar de 0 para 1, um tempo depois, não é instantaneamente,
por exemplo, 1 picosegundo, mais tarde do que a entrada. A entrada mudou, a saída só vai mudar um pouquinho mais tarde. E esse intervalo aqui a gente chama de tempo de propagação, que no caso do inversor é o tempo do inversor. Esse tempo é inescapável, é parte da natureza das coisas. E, em boa medida, ele é bastante útil, a gente vai ver daqui mais uns dias por quê. Vejamos um exemplo de tempo de propagação. Por enquanto, o que cada uma dessas caixinhas faz, para esse exemplo, é irrelevante. O que nos interessa aqui é calcular o tempo de propagação, que é o quê? É o tempo desde que todas as entradas ficaram estáveis, que é o T0 que eu tinha definido antes. Notem que esse desenho aqui é uma espécie de abreviatura, tá? Em vez de eu fazer uma linha de tempo para cada um de A, B, C e D, que são as 4 entradas do nosso circuito, eu amontoei elas todas num feixe, e o que me interessa aqui é saber o seguinte: no instante T0, todas elas mudaram juntos. Se elas foram para 0 ou para 1, agora não nos interessa. Então eu desenho dessa forma aqui. Bom, elas mudaram nesse instante aqui em que os bits trocaram. Bom, do instante T0 até o instante T1, quando a saída mudou e ficou estável no valor novo, que é 1, quanto tempo decorreu? Bom, perdão. Esse pedaço, esse componente tem um tempo de propagação de 2, esse tem um tempo de propagação de 5 e esse tem um tempo de propagação de 3. Então, pelo caminho aqui de cima, eu somo todos os tempos de propagação no caminho. Por esse caminho de cima, o tempo é 5. Pelo caminho de baixo, que é um caminho diferente, eu tenho 5 aqui e 3 aqui é 8. Então, pelo caminho laranjado, o tempo é 8. Perdão, o tempo laranjado é 8. O tempo que eu uso, que eu preciso usar com segurança, é o tempo mais longo dentre esses dois. Eu preciso usar o caminho mais longo ou o caminho crítico ou o pior caso, o caminho de... Por que isso? Bom, porque se eu usar o caminho mais longo, eu garanto que de T0 até T1, se eu usar o caminho mais longo, se eu usar o caminho crítico, se eu usar o caminho de pior caso, eu garanto para quem for usar esse meu circuito aqui, que em T1 ou depois de T1 para frente, nada de ruim vai acontecer com o circuito de quem usar esse circuito daqui. Esse é um tipo de contrato que nos livra dos advogados. Se eu disser para o meu cliente, olha só, se você usar isso aqui antes de T8, eu não garanto que ele funcione. Mas se você usar o intervalo entre T1 e T0 e T1, perdão, maior ou igual que 8, eu te garanto que esse circuito vai funcionar de acordo com a especificação funcional dele. O tempo de propagação, que é o tempo de pior caso, é o tempo do caminho mais comprido, é um contrato entre quem vende o circuito e quem compra o circuito. Bom, o que eu vou mostrar para vocês agora é uma linguagem que é diferente não, é uma linguagem diferente para explicar a mesma coisa que a gente vinha fazendo desde o começo do semestre. Eu vou usar esses símbolos agora, símbolo de circuito, esse símbolo que devia ser uma meia-lua redondinha, para a porta lógica que corresponde à conjunção, esse símbolo aqui que é uma meia-lua pontuda para a porta lógica que representa a disjunção, e esse amplificador com a bolinha na ponta para representar a negação ou o complemento. Usar os diagramas para desenhar os circuitos pode facilitar a compreensão. E é uma linguagem que nos ajuda a desenvolver a familiaridade com esses circuitos. Tem horas em que você olhar uma expressão muito complicada atrapalha mais do que ajuda. Talvez, dependendo da situação, se você olhar para o circuito que corresponde à expressão complicada, fica mais fácil de entender o que está acontecendo.
De uns 20 ou 30 anos para cá, essa coisa tem caído em desuso na comunidade que usa circuitos, e a representação tem sido, a representação que é usada mais frequentemente é uma representação de texto, que são as expressões que a gente estava usando até agora. De qualquer forma, isso aqui pode ser útil para a gente entender uma série de conceitos e, portanto, a gente usa essa linguagem também. Bom, a conjunção de A e B, 0 com 0, dá 0, 0 com 1 dá 0, 1 com 0 dá 0, 1 com 1 dá 1. Nossa boa e velha conhecida. A disjunção, 0 com 0 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 1. Nosso bom e velho conhecido, ou inclusivo. E no complemento eu me adiantei, já tinha preenchido a tabela, o complemento de 0 é 1, o complemento de 1 é 0. Nenhuma novidade até aqui, exceto que agora eu estou colocando os desenhos de forma mais clara. Uma das formas mais comuns, mais interessantes de implementar funções lógicas é com a forma canônica de soma de produtos. E para exemplificar uma aplicação de soma de produtos, a gente volta àquele nosso exemplo de antes, da tabela com os múltiplos de 3. Eu tenho uma função de 3 bits, A, B e C, e essa função é 1 toda vez que o número representado por A, B e C for um múltiplo de 3. Então a tabela é 1 quando eu tenho A, B e C representando o número 3, A, B e C representa 3, ou então quando A, B e C representa 6, que são os dois únicos múltiplos de 3 entre 0 e 7. A nossa função t pode ser representado pela soma do mintermo 3 e do mintermo 6, que se eu colocar essas coisas por extenso, eu tenho que o mintermo 3 é este daqui, que é A barra I, B e C, e a soma é uma disjunção com o mintermo 6, que é esse daqui, que é A, I, B e C barra. A função t é representada pelas linhas da tabela em que a função é 1. As outras linhas são ignoradas. Por que as outras linhas podem ser ignoradas? Porque toda vez que eu tiver uma combinação das entradas A, B e C que não seja o mintermo 3 ou o mintermo 6, t vai ser 0, que é o que diz aqui na tabela. T só vai ser 1 quando a combinação nas entradas for tal que ou esse termo aqui é 1 ou esse termo aqui é 1. Ou entre os dois. Como é o circuito que implementa essa função daqui? Bom, eu tenho um ou de duas entradas. É o ou desses dois mintermos aqui. Nossa saída T. E agora eu tenho dois ANDs de 3 entradas cada um. E esses ANDs são ligados direto no OR. Aqui eu tenho agora os termos de cada um. A barra, B e C. E nesse daqui eu tenho A, B e C barra. Esse aqui corresponde ao M3, esse aqui corresponde ao M6. E esse aqui é o OR da soma. De onde eu tiro a barra e C barra? Bom, eu tenho A em algum lugar. Aqui eu tenho A barra, eu tenho C em algum lugar. Com um inversor eu tenho C barra. E esse é o circuito com portas lógicas que implementa essa tabela ou essa função. Essas três representações representam essas quatro representações, porque eu tenho a tabela, a soma de mintermos, a expressão por extenso e mais o circuito. Essas quatro representações representam exatamente a mesma coisa, que é a tabela dos múltiplos de 3 para 3 bits. Há uns dias atrás nós vimos o Teorema de De Morgan, e o Teorema de De Morgan vem em dois sabores. Um dos sabores é este daqui, A e B. O complemento de A e B equivale à disjunção do complemento de A com o complemento de B.
Do ponto de vista das portas lógicas, a gente pode dizer que esse circuito daqui é um NAND de A e B, e o circuito equivalente dele, que é, segundo o teorema, a mesma coisa, é um OR com as entradas negadas. Os dois complementos aqui são as bolinhas que eu coloco na entrada do OR. Da mesma forma, esse complemento aqui é a bolinha que eu coloco na saída do AND. O outro sabor do De Morgan nos diz que o complemento da disjunção de A e B equivale à conjunção de A barra com B barra. Do ponto de vista de circuitos, essa versão verde aqui significa que isto aqui é um NOR. Então, eu tenho um OR com uma bolinha na saída, A e B. Essa negação é essa bola aqui. E esse circuito, ou esse desenho, é a mesma coisa que um AND com as entradas negadas. Então, eu tenho A e B, e os complementos das entradas são as bolinhas nas entradas. Esses dois circuitos são equivalentes e esses dois circuitos são equivalentes. O De Morgan nos permite brincar com uma maneira bem interessante para transformar uma porta lógica na outra, e como a gente viu lá na aula das chaves, os circuitos que a gente tem disponíveis por questões tecnológicas, que é o que a tecnologia nos dá, são NANDs e NORs. A tecnologia não nos dá de graça AND e OR, mas sim NAND e NOR. A gente poder transformar entre esses formatos aqui e mais os formatos de AND e OR nos permite transitar do que a gente quer fazer com a lógica para o que a gente pode fazer com os circuitos que estão disponíveis para a gente. Vejamos um exemplo de aplicação de De Morgan. Eu quero projetar o circuito que implementa a função SHOR, e ao invés de usar uma porta lógica SHOR, eu quero usar um circuito com ANDs e ORs para implementar o SHOR. Bom, se eu traduzir a expressão diretamente para portas lógicas, aqui eu tenho um OR, que me implementa a função SHOR, eu tenho um AND que tem A barra e B, e eu tenho um outro AND que faz A e B barra. Se eu aplicar De Morgan, ou melhor, se eu aplicar a involução, eu posso acrescentar uma negação aqui e uma negação aqui, que não acontece nada com os sinais entre muitas aspas dentro do AND e do OR. Da mesma forma, eu posso acrescentar uma negação na saída desse AND e na entrada correspondente desse OR. Bom, se eu aplicar De Morgan agora, isso aqui é uma porta NAND, e esses dois aqui são, obviamente, portas NAND. Com A barra, B, B barra e A. Esses dois circuitos são rigorosamente o mesmo circuito, desenhados de maneiras diferentes. Se eu usar De Morgan, que é esse desenho daqui, esse é um circuito fácil de entender porque eu tenho um OR e dois ANDs, que é exatamente o que eu coloquei na expressão lógica. Se aqui eu estou usando só o circuito que a tecnologia me disponibiliza, que são os NANDs, esse circuito é mais difícil de entender. É o mesmo circuito, só que esse é fácil de você bater o olho em cima e ver o que ele faz. Esse daqui não é tão fácil, você tem que pensar primeiro. O que eu naturalmente faria seria transformar esse cara aqui, tentar transformar esse cara aqui no OR, usando o De Morgan. E aí sim eu consigo enxergar que esse cara é uma soma de produtos. Eu tenho um OR e tenho dois ANDs, que é o circuito desenhado aqui em cima.
Vejamos mais um exemplo de tempo de propagação de circuitos. Imaginem que eu só tenho porta AND de 2 entradas e eu preciso construir uma função de AND com 8 entradas. Então a maneira óbvia de fazer é construir uma cadeia de portas, de tal forma que na primeira porta eu tenho o A0 e a 1, depois eu vou acrescentando cada um dos outros termos que faltam. Então me custam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas, mas eu consigo construir um AND, com 8 entradas. Supondo que o tempo de propagação de cada AND seja 1 picosegundo, pelo caminho mais longo de todos, que é esse caminho daqui, eu acumulo o tempo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picosegundos, é o tempo de propagação por esse caminho daqui. Uma outra forma de implementação do mesmo circuito, que talvez ainda não seja óbvia para vocês, mas eu espero que muito em breve se torne óbvia, é essa forma daqui. Ao invés de uma cadeia, o que eu fiz foi construir uma árvore. Eu tenho um AND de 2 entradas, que liga 2 ANDs de 2, cada AND de 2 desses liga mais 2. Então, nas folhas da árvore, eu tenho as 8 entradas, da mesma forma que no circuito de cima, só que agora o caminho mais comprido é qualquer um destes aqui. Mas qual é o tempo de propagação através de qualquer um desses 4 caminhos? É 1, 2, 3. Então, em qualquer dos caminhos verdes, o tempo de propagação é 3 picosegundos, comparado com a cadeia, em que o tempo é de 7 picosegundos. Qual é a jogada aqui? Bom, a jogada aqui é que quando eu uso uma árvore, o tempo de propagação vai ser a altura da árvore. E a altura da árvore é o log 2 do número de elementos. A gente tem 8 entradas, cada elemento, cada nível tem 2 entradas, então a altura dessa árvore aqui é 3, o tempo de propagação é proporcional ao log do 8. Enquanto que na cadeia, o tempo de propagação é proporcional ao número de entradas que eu tenho. O tempo de propagação é proporcional a 7. E, evidentemente, que 7 é muito maior do que 3. Qual é o circuito predileto, o circuito preferido? Bom, o circuito preferido é a árvore. E notem que tanto a cadeia quanto a árvore, os dois circuitos usam 7 portas lógicas. A vantagem da árvore é o tempo de propagação, que é muito menor. O tempo de propagação da árvore é proporcional ao log do tamanho da árvore.